Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos. Estamos de volta com o nosso estudo sobre a homilética, ciência e arte da pregação bíblica. Nós já estudamos aqui nos vídeos anteriores o sermão biográfico, como também o sermão temático. A partir deste vídeo, nós estudaremos o sermão de um ponto só. Esse tipo de sermão, na realidade, é uma abordagem mais atual e muito interessante de elaboração e apresentação de pregações, denominada por Andy Stanley de comunicação que transforma. No Brasil, o professor Rogério de Souza, que é o diretor-geral da Faculdade Teológica Betânia, a FATEB, é especialista em sermão de um ponto só e atua como professor no curso de comunicação que transforma, ofertado pela FATEB ou a Faculdade Teológica Betânia. Nós conversamos com o professor Rogério, ele fará a introdução desse tipo de sermão, o sermão de um ponto só. Então fique conosco em mais um vídeo, em mais uma aula sobre homilética, a ciência e a arte da pregação bíblica. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rogério de Souza, diretor-geral da Faculdade Teológica Betânia de Curitiba, e recebi um convite do nosso querido Moisés para gravar a respeito de comunicação, para ser mais exato e preciso para falar a respeito do sermão de um ponto só. Eu descobri essa modalidade há algum tempo atrás e de fato essa modalidade mudou a minha forma de pregar. Nada contra o sermão mais tradicional, expositivo, sermão temático, sermão textual. Tem o mais moderno agora também, o sermão de 4 páginas. Mas esse sermão, o sermão de um ponto só, ele é muito mais relacional. E por ser muito mais relacional, ele dá condições para que a gente possa então engajar para que o nosso espectador, aquele que está diante de nós, de fato esteja nos ouvindo. Eu tenho uma frase que eu gosto de utilizar muito, que é: todo pregador quer ser ouvido. Isso mesmo. Então, se você vai pregar, você quer ser ouvido. Então, o sermão de um ponto só ajuda e ajuda muito. A ideia é falar uma única coisa de cada vez. Por quê? Porque vai ficar mais fácil da pessoa, então, compreender o que você está dizendo e assimilar. Isso vai fazer com que a pessoa lembre muito tempo depois aquilo que você ministrou, lá na igreja, num grupo pequeno e assim por diante. Uma coisa bacana do sermão de um ponto só é que você tem que escolher um slogan, um slogan bem bacana para que aquele slogan seja uma âncora. E essa âncora vai fazer com que a pessoa lembre constantemente do que você falou. Tem alguns temas que eu já preguei, eu vou passar aqui como exemplo. Por exemplo, um slogan: quando nós não desistimos, coisas boas acontecem. Então a ideia, quando eu estou falando sobre isso, sobre não desistir, é falar constantemente o slogan. E esse slogan será o que então? Uma âncora para a pessoa. Quando nós não desistimos, coisas boas acontecem. Repetir, 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 e a pessoa vai lembrar. Quando nós não desistimos, coisas boas acontecem. Vai lembrar do sermão, vai lembrar do texto, então aqui vai ficar cravado no coração dela. Tá? Então a ideia do sermão de um ponto só é que você deve começar levantando o problema, e esse problema tem que de alguma forma passar por você. Então você fala como você vê, como que você já passou por isso, depois você estende isso para as pessoas, o problema, tá? Perguntando se a pessoa já passou por isso também, ok? E depois você vai para a Bíblia. Quando você for abrir a Bíblia para pregar, você já vai com uma questão, você já vai com uma possibilidade, as pessoas já estão engajadas querendo saber o que a Bíblia diz. Então você vai fazer uma boa exposição bíblica, mostrando então a solução daquela questão levantada, ok? Seja qual texto for, sempre a resolução é uma resolução bíblica. A coisa bacana desse sermão é que ele não acaba aí. Depois nós temos a parte da aplicação. Você vai mostrar para a pessoa exatamente como que ela vai aplicar aquele conceito na vida dela, no dia a dia. Porque é um sermão para transformação. Porque nós queremos ensinar pessoas a viver uma vida que reflita os princípios, os valores
e a verdade da Bíblia. Então é ouvir e praticar. Não é um sermão conteudista. Ele tem conteúdo, mas não é um sermão conteudista. Então na hora da aplicação não é a hora que vai terminar o sermão. Ali você vai buscar o engajamento. Ali você vai mostrar para as pessoas o que elas precisam fazer e como aplicar aquele princípio na vida delas. Não só fazemos isso, como também tem uma outra parte muito bacana. Mostrar para as pessoas o que irá acontecer de fato se ela aplicar aquele princípio na vida dela. Ou seja, os resultados. Precisamos mostrar também se ela não aplicar as consequências, que são ruins. Mas devemos motivá-las, mostrando para elas, se ela aplicar aquele princípio, o que vai acontecer daqui 2, 3, 4 anos na vida dela. Então é uma proposta fantástica de um sermão muito mais relacional e eu desafio você a aprender esse tipo de sermão, tá bom? Se você quiser saber mais a respeito aí do sermão, quiser saber a respeito da instituição, pergunta aí para o Moisés, que ele vai ter o maior prazer de responder, porque já passou por essa casa, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe, foi um prazer falar de forma curta, né? Não dá para absorver tudo, mas só uma pitadinha para que você possa ter uma curiosidade e buscar aprender a respeito do sermão de um único ponto. Deus abençoe sua vida. Agradeço ao professor Rogério, que trouxe aí uma introdução geral sobre o sermão de um ponto só. Também eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando e você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve em nosso canal, deixa o seu like, compartilha, ativa aí as notificações para os próximos vídeos. Nós daremos continuidade ao estudo do sermão de um ponto só. Faremos aqui de forma concisa uma apresentação, as características do sermão de um ponto só. Se você quiser saber mais, quiser aprofundar o conhecimento, entra lá no site da FATEB, Faculdade Teológica Betânia de Curitiba, porque é lá que você vai encontrar o curso de comunicação que transforma e o professor Rogério de Souza terá o maior prazer de recebê-lo e de apresentar o curso a vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.